Olá, meu amigo concurseiro e minha amiga concurseira. Nesta aula vamos estudar os princípios de contagem, os probleminhas de contagem, também conhecidos popularmente como análise combinatória. Então são aqueles casos de arranjo, combinação, permutação, princípio fundamental da contagem, o fatorial em si. Esses probleminhas, eles são muito utilizados na parte de raciocínio lógico também, para vocês resolverem problemas de encontrar comissões que podem ser formadas com um número de pessoas, ou de quantas maneiras diferentes você consegue escrever um certo número ou uma certa palavra. Então, existem diversos tipos de problema que vocês podem utilizar os problemas de contagem para resolvê-los. Então, vamos começar por um conceitozinho básico dos probleminhas de contagem, do que seriam eles. Olha só. Então, essa daqui é a área que aborda os problemas de combinações entre as informações. Ou seja, espera-se que o candidato consiga resolver problema do cotidiano. Por exemplo, jogos de loterias, qual a chance de vocês ganharem na Mega Sena? Qual a chance de vocês ganharem na Loto Fácil? Tudo isso é calculado através desses tipos de problemas. Também como? Sendo qual tipo de problema? Sentar em uma sequência de cadeiras. Número de placas de veículos. Vocês já pararam para pensar quantas placas no Brasil podem ter, ou seja, quantos carros, meios de transporte, carros, caminhões, ônibus, motos podem ser criados, quantos podem ser fabricados, ou seja, pode estar em circulação, qual é o número total de placas que podem ser feitas no Brasil? Então, é a parte desses problemas de contagem que resolve essa situação. Olha só, então o primeiro que eu trago para vocês é o famoso PFC, que é o princípio fundamental da contagem. Esse princípio fundamental da contagem supõe que nós tenhamos o seguinte: sejam dois eventos independentes. A quantidade de maneiras distintas desses dois eventos ocorrerem simultaneamente. O que é simultaneamente? Ao mesmo tempo. Será dado por m vezes n. Isto é, a quantidade de maneiras de m ocorrer multiplicado pela quantidade de maneiras de n ocorrer. É basicamente o seguinte, ó. Suponha que vocês tenham 3 camisetas e 2 bermudas. Três camisetas diferentes, é óbvio, né? E 2 bermudas diferentes também, não precisa ser igual. Mas tenham 3 camisetas e 2 bermudas. De quantas maneiras diferentes vocês conseguem se vestir utilizando uma camiseta e uma bermuda, né? Porque ninguém vai usar 2 bermudas para sair. Então, quantas maneiras diferentes será que vocês têm? Com 3 camisetas e 2 bermudas. Sabe como resolve isso? Pelo PFC. 3 camisetas multiplicado por 2 bermudas. 3 vezes 2, 6. Então vocês têm 6 maneiras diferentes de estar se vestindo com uma camiseta e uma bermuda. É simplesmente isso que vocês devem realizar, ok? Então, olha só, o primeiro exemplo que eu trago para vocês sobre o PFC. Em um restaurante, são servidos uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Beleza. Sabendo que em determinado dia ele dispõe de 3 opções de entrada, 5 opções de pratos principais e 4 opções de sobremesa. De quantas maneiras distintas, que significa distintas, essa palavra em problemas de contagem é muito importante. Distintas, pessoal, significa diferentes, não pode se repetir. Então, olha só, de quantas maneiras distintas um cliente pode realizar o seu pedido. Vamos pensar no nosso problema. Reparem no seguinte: nós temos uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, ok? Agora, quantas opções de entrada ele pode escolher? 3 opções de entrada. Quantas opções de pratos principais ele pode escolher? 5. E quantas opções de sobremesa ele pode escolher? 4. Ah, professor, mas pelo PFC você falou que era um vezes o outro. Não importa, eu posso fazer esse daqui vezes esse e depois multiplico por esse, não tem problema nenhum. Então, de quantas maneiras distintas esse cliente pode realizar esse pedido? Basta multiplicá-los. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. Então, neste restaurante, neste certo dia, existem 60 diferentes maneiras de se fazer o pedido. São probleminhas assim que você pode pensar, poxa, na hora que você lê, que difícil. Mas para resolver não é tão difícil, é mais tranquilo. Então basta vocês pensarem nisso daqui, no princípio fundamental da contagem, certo? Olha só, de novo, probleminhas que podem ser resolvidos através desse princípio fundamental da contagem. Vamos ver?
Em um estabelecimento, há 7 portões de entrada barra saída, ou seja, entrada e saída. Pode entrar pelo 7, sair pelo 7. Mas ok. De quantas maneiras distintas uma pessoa pode entrar e sair deste estabelecimento? Bom, veja bem, eu falei que ele vai entrar e sair deste estabelecimento. É a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é entrar e sair por um portão não utilizado na entrada, ou seja, um portão diferente. Vamos ver primeiro sem esta restrição, que é a primeira. Entrar apenas e sair. Para ele entrar, ele tem quantas opções para entrar nesse estabelecimento? 7. Para ele sair, ele tem quantas opções desse estabelecimento? 7. Então, 7 vezes 7, 49. Logo, ele tem 49 maneiras de entrar e sair desse estabelecimento. Agora, a segunda pergunta, que também é importante. Entrar e sair, porém não pode utilizar a porta que ele entrou. Então, veja bem, para entrar, quantas possibilidades ele tem? Quantas opções? Continua com as 7 opções de entrada. Agora, para ele sair, ele não vai ter mais as 7 opções. Ele vai ter apenas 6. Por quê? Porque aquela por onde ele entrou, ele não poderá utilizar para sair. Logo, serão 6 opções. Daí, 7 vezes 6, 42. Então, observe o seguinte, este outro probleminha também é um problema do princípio fundamental da contagem. Porém, basta você analisar se você pode utilizar aquele número ou não pode usar aquele número. Neste caso, eu tinha 7 opções. No segundo probleminha que eu resolvi aqui. Eu tinha 7 opções. Só que para sair, eu não poderia usar a mesma que eu entrei. Então, eu teria 6 opções a partir daí para sair. Por isso que eu coloquei 7 vezes 6, que aí daria 42. Ok? Vamos ver o próximo passo. Veja bem, um usuário precisa criar uma senha com 6 algarismos. De quantas maneiras ele poderá criar estas senhas utilizando o nosso sistema de numeração? Caraca, professor, sistema de numeração tem infinitos números. Não. Se você está pensando que sistema de numeração tem infinitos números, não. Nós temos infinitos números, porém, os nossos algarismos não são infinitos. Por quê? Quem são os nossos algarismos? Nossos algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Os nossos algarismos vão de 0 a 9. Os nossos outros números são todos combinações desses daí. Por exemplo, o 15 é a combinação do 1 com o 5. Então, nossos algarismos que nós temos no nosso sistema de numeração são esses. Bom, ele precisa criar um número com uma senha com 6 algarismos. Então, ele tem que ter 6 algarismos. Quantas opções ele pode ter para o primeiro? Cara, a gente está falando de senha. Se a gente está falando de senha, eu posso usar o 0 na primeira. Agora, se eu estou falando de número, quantos números de 6 algarismos nós temos? Eu posso usar o 0 no primeiro valor? Não, que aí seria um número de 5 algarismos. Mas para senha, pode. Então, se eu tenho 6 que eu coloquei aqui, quantas opções eu tenho de entrada para o primeiro valor da senha? Quantos algarismos nós temos no nosso sistema? De 0 a 9 nós temos 10 algarismos. Ele está falando distintos aqui, ou seja, o que eu já utilizei eu posso tornar a utilizar? Posso, porque não está escrito distintos. Sendo assim, eu posso voltar a utilizá-los. Então, se eu tenho 10 no primeiro, eu tenho 10 no segundo, tenho 10 no terceiro, tenho 10 no quarto, tenho 10 no quinto e tenho 10 no sexto. Consequentemente, o total de maneiras de criar essas senhas serão 1 milhão. Então, eu tenho 1 milhão de maneiras de criar estas senhas, certo? Bom, probleminha de novo de contagem, onde nós precisamos analisar só um detalhezinho crucial. Não era um número de 6 algarismos, tá bom? Eu não queria um número de 6 algarismos, era uma senha de 6 algarismos. Sendo assim, eu pude utilizar o 0, se eu quisesse, na primeira opção. Agora, se fosse um número com 6 algarismos significativos, o que significa isso? Que eu não posso usar o 0 na primeira entrada. Eu posso ter 0 em todos os outros. Mas no primeiro tem que ser um número diferente de 0. Aí eu teria 9 opções apenas e não 10. Ok? Então vamos continuar. Agora vamos falar sobre fatorial. O fatorial, pessoal, dado um número natural n qualquer, sendo esse n pertencendo aos naturais e esse n maior ou igual a 2, temos que n fatorial é dado por
n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até chegar em 1. Cara, mas o que significa isso? Se eu falasse para vocês, ó, 4 fatorial. O que é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então isso daqui vai ser 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então resposta 24. Isso que é o fatorial. Por definição, nós temos o seguinte, 0 fatorial é igual a 1. E 1 fatorial é igual a 1 também. Isso por definição. Vamos ver este exemplo rapidinho. Ó. De quantas maneiras podemos organizar 5 alunos em uma fila? Eu tenho 5 indivíduos para organizar em uma fila. Quantas opções eu tenho de colocar o primeiro da fila? Os 5. De colocar em segundo na fila. Eu só não posso usar quem? Aquele que eu usei no primeiro. Então sobra 4. Para colocar em terceiro na fila, eu não posso usar nem este, nem este. Então sobram 3. Depois, nem este, nem este, nem este. Então sobram 2. E na última, já usei 1, 2, 3, 4. Então sobra só uma opção. Logo, o número de maneiras que nós podemos organizar esses 5 alunos será essa multiplicação, que é o 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120. Então, esses probleminhas de fatorial é só vocês pensarem o quê? No pontinho de exclamação. Apareceu o pontinho de exclamação, é o fatorial, que é a multiplicação da onde ele está até chegar em 1. Para isso do fatorial, nós vamos dar sequência para o arranjo simples, que envolve os fatoriais, tá bom? A partir daqui, todos eles vão envolver fatoriais. O arranjo, a permutação e a combinação, que iremos ver aqui. Então vamos ver o arranjo agora. Agrupamento simples de n elementos distintos, tomados ou agrupados P a P. Olha só, aqui a ordem dos elementos é importante. É o que diferencia de um outro tipo de contagem, que nós vamos ver já já, que vai ser a combinação. Quando eu digo que a ordem dos elementos importa, é o quê? Se eu tenho lá uma competição de primeiro e de segundo lugar, a pessoa que ficar em primeiro lugar e tem outra pessoa que fica em segundo lugar. Se a pessoa A ficar em primeiro lugar e a pessoa B ficar em segundo, é igual ou é diferente da pessoa B ficar em primeiro e da pessoa A ficar em segundo? Isso daqui é diferente. Então, por isso que a ordem é importante. A ordem AB é diferente da ordem BA. Fiquem atentos a essa informação, então. Mas para o arranjo simples, nós temos uma formulinha. A tomado NPAP será dado pela fórmula N fatorial dividido por N menos P fatorial. Esta é a fórmula do arranjo. Tá bom, galera? Vamos ver um exemplo, então, de arranjo? Olha só. Quantos números com 4 algarismos distintos podem ser formados utilizando apenas os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Se eu quero dizer algarismos distintos, significa que eles não podem se repetir. Então seria um arranjo de quantos tomado a quantos? Quantos são meu elemento total? Quantos elementos eu tenho no meu conjunto? De 1 até 6. Então eu tenho 6 elementos. Tomados de quanto a quanto? De quantos algarismos tem que ser os meus números? De 4 algarismos. Então seria 6 tomado 4 a 4. Como que ficaria isso? Ficaria 6 fatorial sobre 6 menos 4 fatorial. Então isso aqui daria 6 fatorial sobre 2 fatorial. Para resolver isso daqui, eu pego o maior fatorial e vou diminuindo ele até chegar no menor fatorial. Como assim? Ficando 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Por quê? Porque embaixo eu tenho 2 fatorial. E aí eu corto eles fatoriais. Então sobraria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Então, esta é a minha resposta correta. Gente, esse daqui, ó, agora cai entre nós. Esse daqui é a maneira formal de se resolver esse problema. Eu não gosto muito de fazer isso daqui, porque vai que você não lembra a fórmula de arranjo na hora da prova. Sabe o que eu faço? É o seguinte, quantos algarismos possui o meu número? Não são 4? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Eles têm que ser distintos, ou seja, eu não posso repeti-los. Então, quanto que eu tenho no total? Não são 6 algarismos?
Então, quantas possibilidades eu tenho de escolha para o primeiro algarismo? 6. Para o segundo algarismo, não posso utilizar o que eu já usei. Então, 5. Para o terceiro algarismo, 4. Para o próximo algarismo, 3, porque eu não posso usar nem este, nem este, nem este usado aqui. Pronto. Multiplica isso aqui para você ver quanto que dá. 360. É uma outra forma de se resolver problemas de arranjo, só que sem utilizar a forma. Bem parecido com aquele de princípios de contagem que nós vimos. Certo? Olha só, próximo exemplo. Uma escola possui 18 professores. Bom, se essa escola possui 18 professores, entre eles serão escolhidos um diretor, um vice-diretor e um coordenador pedagógico. Quantas possibilidades de escolha nós temos? Eu tenho 18 professores totais e qualquer um deles escolhidos são capazes de ser diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos. Então, cada um deles pode ser isso daí. Não tem nenhuma restrição perante isso. Mas, veja bem, ó, A, B, C. Três situações hipotéticas aqui, ó. Temos diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico. Se o meu A for diretor, o meu B for vice-diretor e o meu C for coordenador pedagógico, essa é uma ordem. Gente, se eu só troco isso daqui, ó. Agora, se eu coloco o meu C como vice-diretor e o meu B como coordenador pedagógico, eu troquei a ordem, não troquei? Isso daí é importante? Foi importante para o meu problema? Foi. Então, por isso que eu digo que em arranjo, a ordem é importante. Porque quando você troca de posição, troca-se o resultado final. E já já vocês vão ver por quê. Mas, voltando para o meu problema. Eu tenho 18. E quantos que eu preciso escolher? 1, 2, 3. Então, eu tenho um arranjo de 18 tomado 3/3. Logo, seria o quê? Seria 18 vezes... 18 fatorial sobre 18 menos 3 fatorial. Isso seria 18 fatorial sobre 15 fatorial. Vou cair o 18 fatorial até 15 fatorial. Então, ficaria 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 fatorial sobre 15 fatorial. Aí, pessoal, olha só. Como que vocês podem simplificar isso daí? Basta com que vocês façam o quê? 15 fatorial cortado com 15 fatorial. E agora sobrou qual multiplicação? 18 vezes 17, que dá 306 vezes 16, que vai dar 4.896. 4.896. Então, olha só, esta é a minha resposta final do total de possibilidades que eu tenho de escolha de um diretor, um vice-diretor e um coordenador pedagógico. Bom, reparem que a ordem aqui foi importante, por isso que eu utilizei o arranjo para se resolver, tá certo? Agora, se eu falo para vocês, temos 18 professores e eu vou precisar escolher 3, não falo para quê, falo só que eu quero escolher 3. Aí se eu escolher A, B, se eu escolher A, B e C, é a mesma coisa que eu escolher A, C e B. Então aí a ordem não vai importar, aí vai ser o caso da combinação. Mas aqui a ordem era importante, porque representava um diretor, um vice-diretor e um coordenador. Por isso que ela era importante, tá bom? Vamos para o próximo passo, então. Permutação simples. Permutação simples, pessoal, é uma sequência ordenada de N elementos distintos, arranjo, ao qual utilizamos todos os elementos disponíveis. Então, eu vou usar, só tenho 5 elementos, eu utilizo os 5. A permutação simples é um caso particular desse arranjo simples, tá bom? Só que no arranjo simples eu tenho mais elementos e utilizo uma quantidade menor. Na permutação, se eu tenho 5 elementos, eu vou utilizar 5, por exemplo. Olha só, é muito comum vermos a utilização de permutações em anagramas. O que são anagramas? São aquelas alterações de sequência de letras de uma palavra. Isso é muito comum utilizar a permutação. Por quê? Por causa disso, olha só. Quantos anagramas podemos formar com a palavra... olha que legal. Mário. E o meu nome, pessoal, ainda digo para vocês, são dos anagramas mais fáceis de se fazer. Por quê? Nenhuma das minhas letras, as letras do meu nome, não minhas letras, porque elas não são minhas, né? Nenhuma das letras do meu nome se repete. Se nenhuma das letras se repete, é fácil de encontrar esses anagramas. Por quê? Quantos que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Então é o famoso P5.
que seria 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui dá 120. Mas o que seria um anagrama da palavra Mário? Seria, por exemplo, ó, M-A-I-O-R. Então, seria o quê? Maior. Este é um anagrama da palavra Mário. Por quê? Eu troquei de posição as letras. Então, fazendo os anagramas é você trocar de posição. Agora, se você precisasse fazer todos eles, imagina quanto trabalho você não teria. Porque teriam 120 desses anagramas. Então, não é muito comum pedir em provas para você fazer todos os anagramas, tá? Então, fiquem atentos a isso. Mas esses tipos de anagrama também podem ser cobrados da seguinte forma. Ele pode fixar uma letra e pede o resto. Ou ele pede um outro tipo que eu trouxe aqui no item B. Então, olha só, é a mesma palavrinha, só que agora ela vai ter que iniciar com a letra M e vai terminar com a letra O. Então, eu não tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Ela vai iniciar com a letra M e terminar com a letra O. E o resto? O resto pode ser permutado, pode ser trocado. Então, veja bem, se eu tenho 5 e eu troquei, quantas que sobraram? Se eu tenho 5 e fixei o M e fixei o O, quantas que sobraram? Ari, ou seja, sobraram 3. Se sobraram 3, eu coloco 3, 2 e 1. Logo, quantos anagramas vão ter? 6. Sendo assim, possui 6 anagramas que começam com M e terminam com O. Agora, olha só, as vogais permaneçam sempre juntas. Gente, quem são as vogais dessa palavra Mário? A, I e O. E as consoantes? M, I, R. Se as vogais têm que permanecer sempre juntas, é como se elas ocupassem apenas um espaço. Então fica só um espaço dos 5. Dos 5 que eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5. Dos 5, 3 deles são ocupados pelas vogais A, I e O. E eu conto esses 3 como sendo um único. Isso aqui é um único espaço. Aí sobra para permutar M e R também. Então eu tenho uma desses daqui, uma do M e uma do R. Então eu tenho 3, 2, 1. Logo, eu tenho 6 permutações diferentes. Só que o total não vai ser 6 permutações. Sabe por quê? Porque eu não falei para vocês no enunciado que as vogais têm que permanecer juntas e nesta ordem. Como assim? Eu posso ter A, I, O, mas eu também posso ter A, O, I. Eu posso ter O, I, A. Sendo assim, eu posso permutar aqui dentro delas. Cara, se eu posso permutar dentro delas, eu tenho uma outra permutação dentro da permutação. Mas grave esse resultado aqui de 6, porque eu fiz a parte de fora, considerando elas como um todo. Agora vamos permutar, que é trocar, fazer os anagramas da palavra AIO. A palavra AIO é P de 3, então é 3 fatorial, que também dá 6. Então minha resposta final será 6 vezes 6. 6 desse daqui e 6 da permutação entre as vogais A e O dentro delas. 6 vezes 6, 36. Então a minha resposta final, agora sim, a minha resposta final será 36 anagramas, ok? Então, veja bem, vimos aqui exemplos de permutações. Esses daqui são mais complicados porque ele vai te dar mais restrições. Quanto mais restrições vocês tiverem no problema, mais difícil ele se torna. Quanto menos restrições vocês tiverem, mais brando, mais tranquilo ele vai ser para se resolver. Ok? Mas vamos para o próximo passo? Olha só, que é a combinação simples. Vamos ver o que é combinação simples. É um agrupamento de N elementos distintos, tomados P a P, sendo P menor ou igual a N. O que diferencia a combinação do arranjo é que a ordem dos elementos não é importante na combinação. Como assim? Lembra que eu falei para vocês que no arranjo a ordem era importante? Só ia escolher lá o primeiro lugar e para segundo lugar num campeonato. Se eu pegasse AB para primeiro o A e segundo o B, é igual eu pegar B para primeiro e A para segundo? Não, isso não é igual. Por isso que eu uso o arranjo.
Agora, se eu vou montar o quê? Se eu vou ter que escolher de 10 pessoas, eu escolho 2 para participar de um campeonato. Se eu vou escolher se eu pegar uma pessoa A e a pessoa B para participar do campeonato, é a mesma coisa que eu pegar a pessoa B e a pessoa A para participar desse mesmo campeonato? Cara, é a mesma coisa. Então, se eu pegar AB e BA, é idêntico. É a mesma coisa que eu pensar no seguinte: se eu tenho que formar duplas, se eu formar a dupla de Mário e José, é a mesma coisa que eu formar a dupla de José e Mário. Então, se formar duplinhas apenas, não importantes a ordem, é utilizado a combinação. Agora, se a ordem for importante, aí nós utilizamos o arranjo. Essa é a diferença crucial entre eles. E por que eu digo isso? Porque na hora da sua prova, não vai estar escrito, use arranjo para resolver esse problema. Use combinação para você resolver esse problema. Não. Na hora da prova, você tem que pensar, parar, pensar e analisar se a ordem vai ser importante ou se ela não vai ser importante. Aí sim vai descobrir se vai ser utilizado o arranjo ou a combinação. Mas a fórmula da combinação, voltando aqui, é dada por n fatorial sobre n menos p fatorial vezes o p fatorial. Então, ó, bem parecido com a formulinha do arranjo, para você não esquecer. Faz a fórmula do arranjo, só que aqui embaixo ainda multiplica por p fatorial. Fez isso, é sucesso, e aí é só correr para o abraço. Muito bem, vamos ver então. Olha só, uma escola tem 7 professores de matemática. Santo do Deus, 7 professores de matemática, coitado dos alunos. 4 deles deverão representar a escola em um congresso. Quantos grupos de 4 professores são possíveis? Cara, eu tenho 7 professores e 4 vão representar em um congresso. Eu sei que isso aqui vai ser combinação, porque nós estamos vendo combinação. Mas se eu não tivesse dito para vocês que isso daqui era combinação, como que vocês saberiam que para se resolver esse problema era uma combinação? Simples. Esses 4, a ordem deles é importante? Ou seja, se eu pegar Mário, José, João e Maria e alternar a escolha desses 4, vai influenciar nos 4 que vão para o congresso? Não. Então a ordem não é importante. Logo, você vai usar o quê? A combinação. Então, a minha combinação ela será de 7 tomado 4 a 4. Isso seria 7 fatorial sobre 7 menos 4 fatorial vezes 3 vezes 4, perdão, que aqui é 4, porque o P é 4, vezes 4 fatorial. Então será 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial. Quem que é o maior fatorial embaixo? É o 4. Então eu vou descer o 7 até chegar nele. Então é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E o 3 fatorial é o quê? É 3 vezes 2 vezes 1 vezes o 4 fatorial. Por que eu faço isso? Para simplificar os fatoriais. Eu não preciso fazer todas as multiplicações para depois fazer todas as divisões. Se você for fazer isso, você vai ficar 2 dias só te fazendo conta. Assim fica mais simples. E agora olha aqui embaixo, ó. Quanto que é 3 vezes 2? Vezes 1? 6. 6 eu posso cortar com 6. Então sobrou 7 vezes 5. Logo, 7 vezes 5 dá 35. Então quantos grupos de 4 professores são possíveis? São possíveis 35 grupos com 4 professores. Ótimo. Olha esse daqui. Gente, analise esse exemplo. Com 12 fiscais, deve-se fazer um grupo de trabalho com 3 deles. Como esse grupo deverá ter um coordenador, que pode ser qualquer um deles, o número de maneiras distintas possíveis de se fazer esse grupo é... Eu tenho um probleminha aqui, só que dentro desse problema eu tenho um outro problema. Por quê? Porque eu tenho 12 fiscais e eu preciso escolher 3. Se eu preciso escolher 3 e a ordem deles aqui não está importante, eu faço uma combinação de 12 tomado 3 a 3. Aí ele fala, como esse grupo deverá ter um coordenador, que pode ser qualquer um deles, mas qualquer um deles dentre os que foram escolhidos. Quantos que foram escolhidos? 3. Então eu tenho que multiplicar isso daqui por uma combinação que é dos 3 escolhidos, tomado 1 a 1, que será o meu coordenador. Então é isso que eu devo fazer nesse exercício. Então como que eu resolvo isso daqui? Será 12 fatorial sobre 12 menos 3, 9. 9 fatorial vezes 3 fatorial. Tudo isso multiplicado por 3 fatorial sobre 3 menos 1,
2 fatorial vezes 1 fatorial. Isso vai dar o quê? Eu vou cair o 12 até chegar no 9. Então vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Sobre 9 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo isso aqui vai estar multiplicado por 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1, porque 1 fatorial já é 1. Cortei, cortei. Sobrou o que aqui? 3. E aqui, cortei 9 fatorial com 9 fatorial. E agora, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Simplifico com 12, sobra 2. Então, o que vai me restar aqui? Vai me restar 10 vezes 11, dá 110. 110 vezes 2 dá 220. Vezes o quê? Eu teria esses 220, então, maneiras de escolher 3 dentre esses 12 fiscais. Porém, dentre esses 220, eu vou ter que ter dentre esses 3 que eu escolhi aí, um deles vai ser o coordenador, que deu o quê? Quantas possibilidades eu vou ter que multiplicar aí? 3. Por quê? Porque o primeiro pode ser coordenador, o primeiro a ser escolhido pode ser o coordenador, o segundo escolhido pode ser o coordenador, ou o terceiro escolhido pode ser o coordenador. Então eu tenho 220 maneiras com o primeiro a ser escolhido, eu tenho outras 220 com o segundo sendo o coordenador, eu tenho outras 220 com o terceiro sendo o coordenador. Então no total eu vou ter 660 maneiras de se escolher esses grupos aí, esse grupo de 3 sendo um o coordenador. Alternativa B, certo? Bom, esta questãozinha aqui agora. Dentre os 9 competidores de um campeonato municipal de esportes radicais, somente os 4 primeiros colocados participaram do campeonato estadual. Sendo assim, quantas combinações são possíveis de serem formadas com 4 desses 9 competidores? Cara, eu tenho que fazer 4 desses 9 competidores, certo? Bom, veja bem, é uma competição que eu tenho lá. Então se é uma competição, eu tenho primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Não. Isso só está falando que os 4 primeiros vão ser selecionados para ir para o estadual. Se ele estivesse falando quem seria o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, aí seria arranjo. Mas ele só está falando que os 4 primeiros vão para o estadual. Se ele está falando isso, é uma combinação. De quê? De 9 tomado 4 a 4. Então, seria o quê? 9 fatorial sobre 5 fatorial vezes 4 fatorial. Logo, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Cortou, cortou. Ótimo. 4 vezes 2, 8, corta com 8. Tranquilo. 3 corta com 9, sobra 3. 7 vezes 6, 42. Aí fica 42 vezes 3. Portanto, 42 vezes 3, isso daqui vai dar 6, 12. Não dá 126. É o que nós temos na alternativa A. Repare que esses probleminhas aí de combinação, a ordem não é importante e é assim que você vai ter que resolver. Eu sempre costumo fazer isso, diminuindo os fatoriais até o quê? Até o maior que você tem embaixo, para quê? Para poder cortar o fatorial e você elimina muita conta fazendo isso. Então, se acostume a fazer isso porque dá menos trabalho. Agora, é o último caso que nós vamos ver aqui, que são quem? As permutações com repetição. Vamos ver? Permutação com repetição, como o próprio nome indica, as repetições são permitidas. E podemos estabelecer uma fórmula que relacione o número de elementos n e as vezes em que esse mesmo elemento aparece. Então, esta é a bendita da fórmula. Mas o que isso tem a ver? Como que eu vou utilizar esse probleminha? Pensa na palavra ovo. Como fazer as permutações dessa palavra? Se eu trocar esse O com esse O de lugar, vai mudar o meu anagrama? Não, vai continuar sendo ovo. Não muda meu anagrama. Então, como que eu posso resolver esse exercício para saber quantos anagramas vai ter essa palavra? Sim, é óbvio, precisar fazer um por um. Eu posso pensar no seguinte, eu tenho a permutação de quantos? Quantos elementos tem aqui no O, no ovo? Quantas letras tem? 3. O O, ele se repete quantas vezes?
ele se repete 2. Então eu coloco o 2 aqui em cima para não me perder. Então vai ser 3 fatorial sobre 2 fatorial. Isso vai dar 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Cortou, cortou. 3 é o meu número de maneiras de fazer os anagramas da palavra ovo. Reparem o seguinte, para fazer os anagramas aqui da palavra ovo, eu utilizei isso aqui, deu 3, ótimo, pequenininho. Mas e se minhas palavras fossem grandes? Tipo assim, não tão grande, mas já é um pouco maior, que é arara. E olha só, várias delas se repetem. Vamos ver como que iremos encontrar os anagramas dessa palavra. Quantos anagramas terão essa palavra? Olha só, arara, quantas letras tem? Não importa as que repetem. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Então seriam P, 5. Agora eu vou pegar as que se repetem. O A vai repetir quantas vezes? O A se repete 3 vezes. E o R? O R se repete aqui e aqui. Então o R se repete 2 vezes. Se o R se repete 2 vezes, como que fica a montagem deste problema agora? Ficaria 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, quantas vezes for se repetindo aqui, serão multiplicados aqui embaixo. Vamos cair o 5 fatorial para o 3 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. O que é 2 fatorial? Eu vou escrever aqui. 2 fatorial é 2 vezes 1. Cortou, cortou. Beleza. 4 dá para dividir por 2, sobra 2. 5 vezes 2, 10. Então, quantos anagramas possui a palavra arara? A palavra arara possui apenas 10 anagramas. Vamos ver o último exemplo desta aula aqui, antes de fazermos as questões, que será na próxima aula. Olha só. Renatinho é mais velho que Jorginho. De forma que a razão entre o número de anagramas de seus nomes representa a diferença entre as suas idades. Se Jorge tem 20 anos, a idade de Renato é. Então a diferença entre as idades é o quê? É eu pegar o Renato menos o Jorge. Isso vai ser igual à razão entre os anagramas de Renato pelos anagramas de Jorge. Cara, para tudo. Ele quer saber a idade de Renato. Jorge tem 20 anos, então beleza. Então fica R menos 20 é igual... Putz, eu vou ter que encontrar os anagramas de Renato e os anagramas de Jorge para fazer um dividido pelo outro para jogar aqui. Sim, é isso que você deve fazer. Vamos encontrar os anagramas primeiramente da palavra Renato. Renato tem repetição de alguma letra? R-E-N-A-T-O. Não tem nenhuma repetição. Então vai ser quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 6 fatorial sobre a palavra Jorge. Jorge tem repetição de alguma letra? J-O-R-G-E. Não tem nenhuma repetição. Então são quantos fatoriais? 5 fatoriais. Olha que maravilha. 6 fatorial dividido por 5 fatorial dá o quê? 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial. Cortou, cortou. Resposta 6. Então, R menos 20 é igual a 6. R vai ser 6 mais 20. Então, o Renato ele vai ter 26 aninhos. Jovenzinho, coitado. Beleza? Então, pessoal, este probleminha aqui foi fazer a razão entre as permutações, ou seja, os anagramas das palavras Renato e Jorge. Então, primeiro tivemos que fazer o anagrama de Renato, depois dividir pelo anagrama de Jorge. Olha, eu deixei 6 fatorial. Se você tivesse feito lá, você ia achar 720. Aí você ia ter que dividir por 5 fatorial, que você ia encontrar 120. Só que você ia fazer uma divisão de 720 dividido por 120. Já ia perder tempo. Para chegar no 720, você teria que multiplicar 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ia perder tempo. Eu deixei na forma fatorial. Por quê? Porque como é uma razão, é uma divisão. E se é uma divisão, eu posso simplificar. Eu posso simplificar o quê? Eu posso simplificar os meus fatoriais. E foi isso que eu fiz. Aguenta aí e assista a próxima aula, que será sobre as questões sobre os probleminhas de contagem. Grande abraço!